Olá pessoal, tudo bem com vocês? Entramos já no mês de agosto, né? Eu sei que tem muitos produtores aí programando a realização de poda em alguma área da lavoura, em algum talhão da fazenda. Uma das podas mais comuns em lavoura de café é o decote e esqueletamento. É lógico que cada área demanda um tipo de poda, mas esse é o mais comum. E eu quero deixar aqui um alerta a respeito da época de realização, a época ideal de realização desse tipo de poda, tá certo? Nessa época, as atividades na fazenda são muito intensas, né, devido à realização de colheita de café da planta, recolhimento de café do chão, as atividades de pós-colheita, mas a gente tem que inserir dentro desse planejamento operacional a realização do manejo de poda na época correta. Em relação à época de realização de decote e esqueletamento, a literatura já é bem consolidada quanto a isso e existe um consenso que o quanto antes realizar a poda, melhor, tá certo? Eu estou deixando aqui um trabalho que ilustra justamente isso. Quanto mais cedo a gente realiza a poda, a planta supera esse estresse mais rápido, fica mais tempo sob crescimento vegetativo e um maior volume de ramos produtivos, maior potencial produtivo na primeira colheita após a realização da poda, que seria 2 anos após a poda. Então, nesse trabalho aqui, mostra que a época ideal de realizar a poda, que teria um maior crescimento vegetativo, seria em julho. Sempre vai ser possível realizar a poda em julho? Em alguns casos não, mas às vezes sim, tá certo? Depende do planejamento da fazenda para finalizar a colheita da planta e do chão nesse talhão para poder entrar podando o quanto antes, tá certo? Então, nesse trabalho aqui mostra que a partir de julho, a cada mês que a gente atrasa a realização da poda, existe uma perda de crescimento e uma perda de potencial produtivo. A gente perde, em média, a cada mês de atraso, 9% no crescimento da planta. Se a gente planeja colher 80 sacos por hectare na primeira colheita após a realização da poda, isso significa que a cada mês que eu atraso a realização da poda, eu perco aí, em média 7,5 sacos por hectare. Ao invés de realizar a poda em julho, se eu realizo em setembro, 2 meses após o ideal, nesse exemplo que eu tô dando aqui, a gente perde aí um potencial de 15 sacos por hectare na produção. É um volume de café aí expressivo, suficiente para justificar, né, o bom planejamento da poda e a realização da poda na época certa, realização da poda o quanto antes. Inclusive, a partir de novembro, a gente não recomenda mais a realização de decote e esqueletamento. Às vezes o produtor está na dúvida, fala assim, vou esperar esse talhão florar para ver como que vai ser a produção do ano seguinte. Aí vem uma floradinha, pegamento baixo de florada, aí decide lá em outubro, novembro, né, realizar a poda desse talhão. Então não é dessa forma que a gente planeja a realização de poda. O planejamento deve ser prévio, de acordo com as características do talhão, de acordo com os dados, né, o histórico produtivo da área. Se realizar a poda no mês de novembro, a planta cresce pouco no primeiro ano. Na primeira safra, 2 anos após a poda, a primeira colheita vem com a colheita de produtividade baixa, mas a gente tem que colocar a máquina para colher esse talhão. Então acaba estragando bastante aqueles ramos novos, né, que cresceu e preparou para o terceiro ano, para a segunda colheita. Aí a segunda colheita, que seria uma colheita de produtividade alta, a gente acaba reduzindo o potencial produtivo e no quarto ano vem novamente com a produtividade baixa. Então fica um ciclo aí de baixas produtividades e a gente não aproveita 1 ou 2 anos de produtividade alta. Principalmente em sistema de safra zero, onde poda a planta, a lavoura num ano e daí 2 anos tira a produtividade alta e entra novamente podando, tem que realizar a poda o quanto antes para ter a maior produtividade possível, já que a planta vai ser podada novamente. E aqui no Cerrado, existe um sistema aqui bastante comum, né, com a frequência um pouco menor de poda, onde realiza a poda no ano, a planta vegeta, 2 anos após tem a primeira safra alta, no terceiro ano uma safra baixa e no quarto ano uma produtividade alta novamente, realizando a colheita e novamente entrando com o manejo de poda. Então tudo isso justifica a gente antecipar a poda o quanto antes, tá, o máximo possível, para seguir esse ciclo aí com pelo menos 2 anos de colheita aí com alta produtividade. Tá certo, pessoal? Então fica a dica aí a respeito da época da poda. É agora, é o quanto antes, para a gente poder conciliar isso aí com os outros manejos da lavoura. Beleza? Qualquer dúvida aí, informações pontuais, particulares, aí a gente pode analisar caso a caso. Ficamos à disposição. Boa colheita, bom final de colheita, na verdade, né? Bom trabalho a todos.